Humanidade, brasileiros, pessoas que vivem em São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e outros tantos estados, o que vocês têm na cabeça? Eu tenho muita curiosidade para entender o que se passa nessa mente de vocês. Eu sei que em alguns casos, para algumas pessoas, existe o vácuo. E como o som não se propaga no vácuo, elas não vão conseguir raciocinar sobre o que eu vou falar nos próximos 10 minutos. Mas quero acreditar que a maioria tem QI acima de 90. Então, quero entender por que vocês estão tão curiosos para saber quanto que a sua namorada vale em camelos. Sério, tem um artigo que eu escrevi para o meu blog pessoal, que é o correspondente a este canal de vídeos, o eduardomoreira.com.br. Aliás, visite, porque todos os dias eu escrevo um artigo sobre curiosidades do mundo tech, do mundo dos esportes, da música, variedades, enfim, qualquer coisa que passe pela minha cabeça que seja minimamente interessante e relevante. Então vale a pena vocês conferirem os artigos que estão lá. Mas tem um artigo de fevereiro de 2016 que eu nem consigo chamar de artigo. Era uma época do blog onde eu colocava postagens curtas sobre temas bizarros do mundo tech. E eu sei que a internet vive das bizarrices. Afinal de contas, nós temos o TikTok, nós temos as fake news, nós temos os grupos de religião da sua tia-avó ou da sua avó. Elas adoram compartilhar notícias falsas e nudes quando deveriam estar rezando a novena ou o terço bizantino. Mas eu fico realmente muito curioso para saber por que as pessoas querem saber quantos camelos valem o seu namorado ou seu namorado. O Camel Calculator, e aí a gente tem que dizer que existem várias versões dessa proposta, mas a original é de um site alemão, que depois colocou a tradução para o inglês, e que eu escrevi lá atrás sobre essa calculadora original. Ele mostra, basicamente, e eu sei que é uma brincadeira baseada no cúmulo do absurdo e das mentes criativas da internet. O quanto que vale a sua namorada ou namorado em camelos? Você poderia medir o quanto que é o valor dessa pessoa que você diz que ama, mas na verdade fica mandando mensagens para outros contatinhos do escritório que eu sei. Esse site poderia calcular o número de Big Macs que a sua namorada vale. Dá para fazer a conversão, tá? Se a gente pesquisar direitinho na internet, dá para converter camelos em Big Macs, mas eu não vou falar disso nesse vídeo. Então, você poderia converter em dólares, o que seria um tanto quanto estranho, porque a gente não deveria quantificar as pessoas pelo número de notas e moedas que você vai receber por elas. Até porque isso é bem errado, isso é tráfico humano, não recomendo que você faça isso. Mas dá para fazer. Agora, por que camelos? Eu sei, animais exóticos que não são encontrados com tanta facilidade. Eu nem sei se dá para comprar camelos no Brasil de forma legal, como você compraria um pet, um gato, um cachorro. Também não sei se dá para adotar camelos, porque não existem camelos abandonados no Brasil em larga escala. E nem sei se tudo isso que eu estou falando poderia me levar a ter, sei lá, alguma penalidade legal aqui no Brasil. Eu confesso que eu deveria pesquisar mais sobre o que podemos fazer com camelos nos aspectos legais e tenho medo de dizer essa frase sem ser ela desvirtuada por algum corte ou algum recorte de vídeo de 50 segundos do TikTok. Isso infelizmente pode acontecer uma vez que esse conteúdo caiu na internet. Mas camelos. Por que camelos? O Camel Calculator não é um sucesso apenas no Brasil. Ele é um sucesso global. Tanto que vários outros sites copiaram a proposta sem dar crédito para o site original, o que deixou os criadores do Camel Calculator original tanto quanto chateados, a ponto deles colocarem na página principal do aplicativo deles, aliás, tem aplicativo para Android, para calcular os camelos que você pode obter se você vender a sua namorada ou seu namorado para algum país do Oriente Médio. Então, o Camel Calculator original colocou no seu site principal que eles eram os originais e que todos os outros eram genéricos e imitações. E eu nem sei se isso realmente era necessário, porque, convenhamos, apesar de ser uma ideia criativa, será que eles foram os primeiros a pensar nisso? Eles só não fizeram uma variante do tal índice Big Mac que o mundo inteiro utiliza para poder quantificar a variação de preços de qualquer coisa
ao redor do mundo e nos diferentes países. E para quem não sabe, os economistas utilizam o índice Big Mac porque o Big Mac, em teoria, é o mesmo em todo e qualquer lugar do planeta e, em teoria, tem o mesmo custo de produção. Então, as variações financeiras, as variações cambiais entre um país e outro podem ser explicadas de uma forma mais lúdica e de melhor compreensão pelo grande público se usar o índice Big Mac. Mas agora a gente tem a cotação dos camelos. E o que é legal, e eu nem sei se eu poderia dizer que é legal, o que é interessante, porque se eu disser que é legal, as pessoas, os acéfalos vão entender que eu estou confundindo legalidade com algo, nossa, super bacana. Mas o que é interessante no Camel Calculator é que ele considera uma série de variáveis do seu namorado e da sua namorada para estabelecer a cotação de camelos que você pode levar se você decidir entregar aquele ser humano para o Sheik das Arábias. Variáveis como biotipo, nacionalidade, personalidade, peso, altura, capacidade de entreter você nos aspectos mais íntimos, se é que você me entende. Cara, isso é muito errado. Eu não sou o cara do politicamente correto. De verdade. Eu sou uma pessoa que passou a ser desprovida de pudores para muita coisa. Eu olho o mundo de uma forma mais livre e aberta. Tenho opiniões polêmicas, sim. E decidi ligar o foda-se para muita gente, para muita coisa, para poder viver melhor. Para poder ter saúde mental. Eu não quero me levar tão a sério na vida. E é por isso que eu transformei esse canal de vídeos em algo para falar sobre o que eu quiser. Inclusive sobre o quão bizarro é você calcular sua namorada em número de camelos ou... enfim. Agora, que é meio inusitada essa curiosidade das pessoas em querer quantificar aquela pessoa que, em teoria, você está se interessando, está conhecendo, eu não diria amando, porque namoro é uma fase de conhecimento na vida, não aquele momento onde você declara amor eterno para a pessoa. E mesmo no casamento você não está declarando amor eterno para outra parte, até porque 50% dos casamentos hoje terminam no primeiro ano e os outros 50% a gente sabe que vira relacionamento aberto, mesmo que de forma não oficial, porque a fidelidade é uma coisa meio imposta pela sociedade cristã ocidental, mas eu também não quero falar sobre isso. Agora, quantificar as pessoas por camelos, realmente eu não podia esperar que pudesse fazer tanto sucesso assim. Tanto que eu fiz um experimento tecnológico que eu queria compartilhar com você antes de terminar o vídeo. De propósito, eu escrevi um artigo do target.net falando sobre o Camel Calculator, mas redirecionando o link para o meu site, para o meu artigo, ou melhor, para aquele projeto de artigo que eu escrevi em 2016. Eu quero ver o que vai dar lá no artigo do target.net. Se ele vai receber muitas visitas, se ele vai redirecionar público para o eduardomoreira.com.br, se ele vai mesmo dar audiência e se as pessoas estão interessadas no cálculo da venda de namorados e namoradas em troca de camelos, ou se tudo isso passa de um meme xiste ou outra pegadinha dos internautas em relação a determinados conteúdos. Sim, porque pode acontecer dos internautas quererem enganar os produtores de conteúdo e os sites, dando muito acesso em um determinado artigo. Ou eu estou sendo vítima de um ataque de força bruta, e aí eu tenho que tomar outras providências para proteger o meu site. De qualquer forma, fica o registro. Humanidade, brasileiros, vocês são muito engraçados, porque eu mal poderia imaginar que passava pela cabeça de vocês, e algumas cabeças que eu conheço de alguns de vocês são cabeças doentes, que vocês estariam interessados em vender os seus relacionamentos afetivos para ter camelos. Isso é algo que... tudo bem, tá? Trocar de esposa até que vai. Conta pra ela que não serve mais. E procura sua ninfetinha de 20 anos que estuda medicina veterinária para ser o tal do senhor que ajuda. E vale também para as coroas que eu conheço aqui em Florianópolis. Vai, pega o garotão, não tem problema nenhum. Agora não troca por um camelo. O camelo não cabe no seu apartamento. O camelo faz cocô num volume absurdo. Você já viu o tamanho da bosta de um camelo? Um cachorrinho chihuahua é do tamanho de uma bosta de um camelo. Então não vale a pena você trocar a namorada por um animal que vai dar mais problema do que solução. Se bem que para muita gente é trocar um animal por outro animal e eu não posso julgar essas pessoas. E é dessa forma que eu termino esse vídeo
ofendendo algumas pessoas. Enfim, gente, um grande abraço e até a próxima.